Deuses, ou divindades, são seres místicos os quais os humanos os veneram. Existem vários tipos de deuses, como Jonos, aos que possuem corpos de humanos, como Atena. As armaduras dos deuses são chamadas de Kamui e seu sangue, de Icor. Essencialmente, todos os grandes vilões das diversas séries dos K. 15º Quetzalcóatl, deus do panteão azteca. Carbela é uma personagem de Tilost Canvas Gaiden, aparece no primeiro capítulo da Gaiden de Cardia. Ela é dona do Barão de Cardia e Sasa param para conversar. Muito animada, ela tem o respeito de todos os frequentadores. Simpatiza com Sasa sem nenhum motivo aparente, e da mesma forma tem antipatia por Cardia. Logo depois da chegada do Cavaleiro de Ouro, um grupo de jaguares adentra o bar e tenta sequestrá-la, porém Cardia intervém e salva. Representante de Quetzalcóatl, deus do panteão azteca. Quando Cardia entra em uma espécie de coma por causa da presa de obsidiana implantada nele por Uesda, ela se sente culpada e vai até a base dos jaguares. Lá tem sua mente controlada e assume o papel de representante de Quetzalcóatl. No decorrer da luta entre Cardia e Uesda, recupera a consciência e se lembra que realmente é a representante do deus e seu 14º Tezcatlipoca, deus do panteão azteca. Uesda é um representante, segundo o próprio afirma. Uesda vem do planeta sagrado dos deuses, quando a tecnologia humana está em avanço constante, de modo que possa destruir a harmonia do planeta. Uesda é enviado à Terra, junto com seu exército de jaguars. Ali, Uesda sacrifica vários corações ao Sol, para liberar o poder devastador de Tezcatlipoca na Terra, em seu próprio corpo. Quando se ergue um novo Sol, habilidades. Preso da obstinação, Uesda coloca uma presa de obsidiana no corpo da vítima, para que perfure seu coração em 2 dias, e o mesmo, tem o calor absorvido para liberar o poder de Tezcatlipoca. Controle do fogo. Uesda controla o fogo do Sol gerado pelo calor do coração de Cardia, manipulando as chamas como forma de ataque, seja em golpes diretos, ou lançando em rajadas. 13º Balor, deus do panteão celta. Cruach de Balor é a reencarnação do deus Balor dos olhos malignos, que conquistará o mundo. Ele enfrenta Regulus de Leão em sua primeira missão, no mangá Tilost Canvas. Cruach aparece pela primeira vez quando é avisado do fracasso de seus servos na missão de assassinar a donzela Cominor. Ele está ciente que a garota e o Cavaleiro de Ouro estão ao caminho do seu palácio e está certo que o olho demoníaco residindo em seu corpo será suficiente para derrotar qualquer ameaça, portanto apenas aguarda enquanto aproveita uma taça de vinho junto ao defunto pai de Cominor. Pouco depois Regulus invade seu palácio e dispõe-se a enfrentá-lo. Cruach libera o poder de Balor e consome parte da armadura de leão, cobrindo seu braço em escuridão. Ele cria e expande um imenso olho maligno e absorve toda a vida e a luz do salão, tanto de seus servos quanto do Santo de Ouro, que usa o próprio corpo para proteger a menina e é quase engolido pelas trevas. Assim que tenta tomar a vida da donzela para si, Regulus desperta a luz e fere gravemente Balor, fugindo pouco depois com a ajuda de Failinis, a guardiã de Cominor. Finalizada a primeira dó ao novo corpo, envia então a fada Bansei, Shelley para lidar com os 3 fugitivos enquanto 12º Phantazo. Phantazo, o retratista, o deus que pode exercer realidade. Nos mitos possuímos o poder de criar sonhos irreais e ameaçadores. Aparece em Tilost Canvas. Phantazo, como um deus, supera o cosmo de quaisquer espectro de Hades, até mesmo os juízes e cavaleiros de ouro. Tem altas habilidades se equipando a espectros incríveis. É capaz de colocar adversários em suas ilusões e dentro de cada uma, simular seu maior desejo. Uma técnica que apenas pode ser barrada por alguém com um objetivo único com determinação única, como no caso de Alcide de Capricórnio. Curiosamente, suas técnicas não podem afetar nenhum outro espectro de patente inferior ou superior. 11º Icelo. Icelo, o ilusionista, o assustador. E o mais selvagem e brutal dos deuses dos sonhos que aparecem em Tilost Canvas. Ele é capaz de distorcer o espaço, podendo assim repelir os ataques de seus inimigos, teletransportar à vontade e descartar o seu espaço. Ele é tão poderoso, que foi capaz de repelir Excalibur de Alcide de Capricórnio, cortando assim o braço do Cavaleiro de Ouro mesmo trajando sua armadura. Icelo também aparece no Gaiden de Alcide, sendo libertado do seu selamento por Felcer e deu ao ex-aspirante a cavaleiro uma armadura e aos poderes de combate da luta, além de ser um desafio do guerreiro, mas em troca exigiu espetáculos para que o fervor da placa fosse sugado, fosse de 10º Morfeu. Morfeu, o modelador. É o 4º dos filhos de Hypnos,
o encarregado de controlar os sonhos de heróis e reis. Aparece em Tilost Canvas. Foi ele quem manteve Tema em cativeiro no mundo dos sonhos, prendendo o Cavaleiro de Pégaso em uma realidade de sonho. Após a intervenção de Sasa, e de Tema em libertar-se da papoula, houve uma pequena luta entre o deus e o Cavaleiro de Pégaso, que foi novamente preso nas papoulas, mas ele conseguiu libertar-se novamente e finalmente derrotar o deus dos sonhos, ao atingir o Biguil por uma fração de segundo. Nono Pobetor. Pobetor é um deus do sonho, irmão de Oneirus e dos outros sonhos, que tem a capacidade de transformar os sonhos e desejos em realidade, mas na verdade ele usa esses sonhos para se fortalecer ou fortalecer seus irmãos. Pobetor, filho de Hipenos, a personificação dos pesadelos que se alimenta dos sonhos dos humanos, e o primeiro dos Oneiros a enfrentar Capricórnio Elcid na batalha, tomando posse do corpo de Ferser para atingir seus objetivos. Ferser é um antigo companheiro de treinamento de Elcid, que era um homem gentil e poderoso. Ao salvar a vida de Elcid e Mime de um incêndio numa floresta, ele tem todo o seu corpo queimado e não pode ser mais cavaleiro. Logo depois disso some do santuário. Tempos depois ele liberta o deus do sonho Pobetor de sua prisão e pede a ele que reviva Mine, que havia morrido tempos depois. Em troca ele lideraria as batalhas numa cidade fantasma chamada Catalania, e nesta cidade os espectadores que iam ver os duelos tinham sua vontade sugada pela armadura de Ferser. Após avançar até as finais ele luta contra Elcid usando a Zanuki, uma espada sagrada forjada pelo espírito de Mine. Mesmo com todo o poder que lhe foi dado, ele é derrotado por Elcid. Após sua derrota o deus deixa seu corpo e é vencido por Elcid. Ferser, arrependido, deixa a cidade fantasma e some. Oitavo Oneirus. Oneirus, o deus dos sonhos. E o líder dos deuses dos sonhos, filhos de Hipenos, aparecem em Tilost Canvas. Sendo único e possivelmente o mais velho entre os deuses dos sonhos, Oneirus possui um poder que se equipara ao de Hipenos e Thanatos, já que quando combinava sua alma com a de seus falecidos irmãos, ele poderia destruir tudo que ficasse em seu caminho. Não importam as consequências para ele ou quem estivesse enfrentando. Além de ter a capacidade de se regenerar, não importavam os danos causados. Mas Oneirus tinha o péssimo hábito de subestimar seus oponentes, acreditando ser superior a eles, referindo seus cavaleiros como humanos tolos, o que o fez baixar sua guarda em breves instantes. Apesar de ser calmo e sereno, Oneirus não gostava de enfrentar diretamente seus oponentes, deixando-os à mercê de seus irmãos. Mas quando soube que todos foram derrotados por Tema e Elcid, ele decidiu ir contra as ordens de Hipenos de manter o Cavaleiro de Pégaso preso, resolvendo destruir os dois, e fez a mesma decisão quando Sasa entrou em Morpia para resgatar a alma de Sísifo, que ficou preso enquanto se lamentava pela separação de Tema, Sasa e Elone quando crianças. Com essas decisões, pode-se dizer que Sétimo Ares. Ares é o deus da guerra e um dos principais inimigos de Atena. É reconhecido como o mais cruel entre os deuses. Seu exército é chamado de Berserkers. Narrado o mito, após a gigantomaquia, ele invadiu a terra com seus guerreiros, dos quais foi a guerra santa mais terrível que se conheceu. Idade do mito, ele participou de batalhas sangrentas com sua irmã Ares. Segundo o hipermito, Ares atacou Atena e seus cavaleiros após a guerra contra os gigantes. A batalha foi considerada a mais severa dentre as várias guerras santas que existiram. A Guerra Santa entre os Berserkers de Ares e os Cavaleiros de Atena se prolongou por muito tempo sem uma pausa sequer. Nem mesmo com a participação dos Cavaleiros de Bronze, de Prata e de Ouro, totalizando 88 guerreiros, ainda assim, o exército de Atena não foi capaz de subjugar as legiões de Ares. Atena então é obrigada a permitir, pela primeira vez, que seus cavaleiros usassem as armas da armadura de Libra em batalha. Com as 12 armas, os cavaleiros de Atena conseguem reverter a vantagem das legiões de Ares. Ao ver seu exército sendo destruído, sexto Serafina, Poseidon. Serafina foi a hospedeira do cosmo de Poseidon durante Saint Celia, Tilost Canvas. Ela era a irmã mais velha de Uniti, amiga de infância de Degel. Apesar de ter recebido o poder e parte da consciência de Poseidon, Serafina nunca foi a verdadeira hospedeira do deus dos mares, já que a alma dele nunca foi totalmente libertada de seu recipiente. Serafina não é uma hóspede de Poseidon propriamente falando, pois apenas seu corpo sem alma estava imbuído de poder, sem uma consciência e vontade para guiá-lo. Portanto, não poder. Quinto Thanatos. Como deus da morte, seus golpes consistem em colocar o adversário em tal sofrimento que até mesmo sua própria alma implora por perdão.
tendo uma visão pior que o inferno. E sendo aquele que comanda a morte, Thanatos pode matar a quem preferir sem ao menos o tocar, mesmo se a pessoa estiver milhares de quilômetros de distância. Sendo um deus, Thanatos possui um cosmo divino extremamente forte o suficiente para fazer o grande mestre do santuário ir enfrentá-lo pessoalmente, e mesmo usando os selos de Atena não conseguiu sequer fazer um arranhão no deus. Com seu enorme poder, Thanatos pode abrir espaços dimensionais e convocar as almas mais sombrias do Tártaro para destruir seus oponentes. Sendo uma divindade, Thanatos possui diversos poderes como de causas naturais, o controle supremo do cosmo conhecido como nono sentido, pode dar parte de seu poder a quem preferir e pode lançar esferas de energia extremamente poderosas. Com estes poderes, o poder de Thanatos transcende o poder usado pelos humanos. Como prova de poder, Thanatos, com um simples toque de seu cosmo, empurrou Manigold de Câncer, um dos cavaleiros de ouro mais fortes de seu tempo, a vários metros de distância. Mesmo Atena temeu pela vida de Tena quando sentiu o poderoso cosmo do deus da morte indo em sua direção. Como um dos conselheiros do senhor do submundo, Thanatos se mostra muito inteligente e perspicaz no comando de seu exército ao lado de seu irmão. Também como seu mestre, Thanatos possui a habilidade de possuir corpos humanos, mas diferente de Hades, ele pode possuir qualquer humano. Ele também mostra a habilidade de controlar as estatuas. Quarto, Hipnos. Como deus do sono, Hipnos tem a capacidade de colocar os seus oponentes em um estado de sono eterno, deixando-os vegetativos e indefesos. Também pode levar seus oponentes para o mundo dos sonhos, Yumekai, que é governado por ele. Pode também manipular os sonhos e os pesadelos de suas vítimas quando estas se encontram em estado de sono eterno, e até mesmo criar ilusões reais que podem ferir fisicamente seus oponentes. Além disso, possui habilidades de combate avançadas. Hipnos possui um cosmo extremamente poderoso, como demonstrado em sua luta com Hakurei de Altar. Mostra a habilidade de lançar rajadas de cosmo poderosas com apenas um dedo. Seu poder se mostra o suficiente para enfrentar Alone, enquanto ele possui os poderes de Hades, e até mesmo colocá-lo em um estado de sono eterno. Hipnos demonstra ser uma divindade muito poderosa, podendo derrotar cavaleiros de ouro e de prata facilmente. Também feriu mortalmente Hakurei de Altar, um cavaleiro lendário que sobreviveu à última Guerra Santa. Terceiro, Sasa. Sasa é a reencarnação de Atena no século XVIII. Passou a infância em um orfanato na Itália com seu amigo Tema e seu irmão Alone, o hospedeiro segundo Alone de Hades. Como um anfitrião de Hades, rei do submundo, Alone é muito poderoso e pode-se dizer está no nível de um deus. Alone tem a capacidade de matar qualquer criatura usando pinturas. Depois disso, ele pintou uma tela gigante no céu, representando o mundo e tudo nele, e assim destruiu, semelhante ao grande eclipse. Alone pode criar várias esferas grandes que são lançados contra seu inimigo. Sozinho é capaz de imobilizar seus oponentes, mesmo que sejam santos de ouro. Alone pode absorver as técnicas de seus oponentes e depois redireciona o ataque contra eles. Sozinho também pode. Primeiro, Kairos. Foi o deus grego do tempo oportuno. Antes disso, ele era um dos dois grandes deuses do tempo, até ser banido do convívio dos deuses e apagado da memória da humanidade por seu irmão, Jonos. Condenado então a reencarnar na Terra pela eternidade como um humano, em retaliação por sua punição, ele viria elaborar um grande plano para não só fazer o mundo ser consumido pelo caos, como também iniciar um decídio em larga escala contra o Olimpo. Para este fim, ao renascer em Ioma, ele se tornou um dos espectros de Hades no século XVIII e manipulou os eventos subsequentes pelas sombras que instigariam o início da Guerra Santa contra o santuário de Atena, de modo a dar continuidade aos seus objetivos. Pouco antes do fim da guerra, entretanto, ele teria suas maquinações temporariamente impedidas e anos mais tarde, viu seus planos serem permanentemente frustrados antes de ser apagado da existência. Como um dos grandes deuses, Kairos foi uma das mais poderosas divindades da existência, embora não alcançasse o mesmo patamar que seu irmão Jonos, sendo incapaz de competir com ele por seu próprio mérito. Ainda assim, mesmo depois de ser despojado da maior parte de sua força, Kairos continuava sendo uma séria ameaça, como sua reencarnação no século XVIII tinha uma posição especial dentre os espectros de Hades, rivalizando em poder com os juízes do inferno. Além disso, ele foi o verdadeiro fator responsável por trás da vitória de Hades sobre Atena na época paralela de Avenir. Apenas usando o poder de uma cópia sua, Kairos dominou e superou várias vezes Xion de Ares, quando era aspirante, e Manigold de Câncer simultaneamente, quase os matando na ocasião.
Já em seu confronto contra Aspros de Gêmeos, apesar de ser temporariamente obliterado pelo poder extraordinário do cavaleiro por subestimá-lo, ao lutar seriamente, Kairos conseguiu sobrepujá-lo rapidamente e o teria vencido se o Geminiano não tivesse descoberto sobre sua condição mortal. Mais tarde, durante o pós-guerra, Kairos foi considerado a maior ameaça à paz na Terra e se caso não fosse detido, resultaria no fim do mundo. Isso é confirmado em sua invasão ao Santuário de Atena, onde enquanto devastava o lugar, ele fora capaz de derrotar facilmente Teneu de Touro e depois gradualmente dominar Xion, apesar de seu poder ter se aprimorado ao se tornar um grande mestre, tendo sido apenas contido ao ser pego de surpresa por ele ficar gravemente ferido, permitindo que a luz do escudo de Atena o banisse da existência. No geral, todas as derrotas de Kairos sofreu apenas aconteceram devido seu aprisionamento mortal lhe privar de usar plenamente toda sua potência divina, como as vitórias de Aspros e Xion foram em parte graças ao conhecimento prévio das habilidades.